Olá pessoal, tudo bem? Thiago J aqui quem fala e vamos dar continuidade aqui então no nosso projeto do galpão de alma cheia. Nessa aula nós vamos fazer as ligações aqui do nosso pórtico. Vamos começar então pela chapa de base. Então, comando Ctrl F e vamos pesquisar aqui em cima por base. Tá? A ligação que nós vamos estar utilizando vai ser a 1042. Vamos selecionar essa ligação, selecionar o perfil e onde que nós vamos aplicar essa ligação, que é bem na interseção desses dois eixos. Então eu vou clicar aqui, vai aplicar a nossa ligação. Primeira ligação que você coloca pode demorar um pouquinho, tá? Pode até mesmo abrir uma janela de um Windows ali embaixo, mas é só você deixar ela aberta e não finalizar, senão toda vez que você aplicar uma ligação, ela vai aparecer novamente. Então vamos continuar aqui com a nossa modelagem, vamos clicar duas vezes aqui em cima da nossa ligação e vamos customizar rapidamente aqui essa ligação, tá? Aqui na aba de peças, nós vamos usar uma chapa de 16 milímetros, o material vai ser um A36 e o nome desse objeto vai ser chapa. Bacana? Então vamos pedir aqui para modificar, já alterou ali a espessura da nossa chapa, e nós vamos então lá para a aba de parafuso. O diâmetro do furo que nós vamos estar utilizando vai ser um de 5/8, então 15,88 milímetros. O tipo de parafuso, aqui nós estamos colocando como parafuso, é só para representar o furo, tá? Por isso que a gente utiliza aqui os parâmetros de parafuso. Então, vou colocar aqui a 325N e a tolerância para poder ficar com um furo de 18 milímetros, 2,12 milímetros. E aqui embaixo nós vamos preencher com o posicionamento dos nossos furos, tá? O nosso perfil da coluna, ele é representado aqui na nossa ligação na cor azul, tá? E nesse sentido aqui da mesa do perfil da nossa coluna, nesse sentido aqui, nós vamos ter o nosso furo até a borda da chapa, ou seja, do furo até a borda da chapa, nós vamos preencher aqui 50 milímetros para cada lado. E agora a distância entre os dois furos, tá? Desse furo para este furo do lado de cá, que é nesse sentido aqui, nós vamos ter dois furos com a distância entre eles de 130 milímetros. Vamos pedir aqui para modificar, já foi ajustado. E no outro sentido, nós vamos ter aqui do furo à borda 50 milímetros. E aqui nós vamos ter dois furos com a distância entre eles de 400 milímetros. Vamos pedir aqui então para modificar. Vamos dar uma rotacionada. E aqui então nós estamos com a nossa chapa de base configurada. Então com ela configurada eu vou salvar essas configurações que nós fizemos aqui em cima. Então vai ser o nome TJ chapa de base. Clicar aqui em salvar como, salvar. E vou clicar aqui no botão OK para ficar salvo essa configuração dessa ligação para a gente poder aplicar lá do outro lado do galpão. Então vou selecionar aqui a nossa ligação, 1042, selecionar o perfil e onde que eu quero que fica essa ligação, tá? Então ficou aqui posicionado já certinho, já configurado. Então agora nós vamos fazer a ligação da nossa tesoura chegando aqui na coluna com a ligação engastada, a nossa ligação de mísula, tá? Então aqui em cima nós vamos escrever engaste, vão aparecer essas ligações e a que nós vamos estar utilizando aqui em cima vai ser essa ligação número 40, engaste. Vamos selecionar aqui a nossa ligação. Aqui embaixo pede para selecionar a nossa peça principal. A peça principal vai ser aquela peça de espera, tá? Ou seja, a viga que vai conectar na coluna. Então, a coluna é uma peça de espera. Então, pede para selecionar a peça principal, eu vou selecionar minha coluna. E depois pede para selecionar a peça secundária até no máximo um item. E nós vamos clicar então na peça secundária, é a que chega, tá? Então, automaticamente vai aplicar aqui a nossa ligação. Nós vamos clicar nela aqui duas vezes para poder customizar. Vou deixar aqui a nossa ligação, tá? Então, vamos iniciar configurando aqui todos esses elementos da ligação. Vamos começar então primeiro por essa chapa de cabeça da nossa tesoura, tá? Ela vai ter uma espessura de 9,5. Então, lá na aba parâmetros, vão aparecer aqui todas as nossas chapas aqui a serem configuradas. E a nossa chapa final vai ser essa chapa de cabeça. Então, ela vai ter uma espessura aqui de 9,5. Vou pedir para modificar, ela já vai alterar, tá? E aqui nós temos a largura dessa chapa. Então, com a letra F, apertei a letra F, ou então aqui na aba editar, nós podemos selecionar essa ferramenta aqui de medida. Selecionei a ferramenta daqui até aqui. Vou clicar aqui fora aqui agora para soltar essa dimensão. Nós temos 165 milímetros de largura no nosso perfil. Então aqui na largura da chapa, eu vou estar colocando uma largura de 150 milímetros. Vamos pedir aqui para modificar. Já alterou então aqui a largura da nossa chapa, certo?
nós vamos tirar essa chapa daqui de cima, que é a chapa superior. Para a gente tirar, basta a gente preencher aqui então com o valor número 0, pedir aqui para modificar, que já vai sumir a nossa chapa lá de cima, tá? Então agora nós vamos alterar as espessuras aqui dessas nervuras, nós vamos colocar 8 milímetros em todas elas, tá? Então nós temos aqui adicionar nervura, vou colocar aqui 8 milímetros e vou ver onde que vai modificar. Vou apertar modificar, modificou aqui de cima. Então nós temos aqui nervura inferior, vou colocar aqui 8 milímetros também, pedir para modificar. Foi alterado a nossa nervura aqui do meio. E no próximo item que está 15 milímetros, aqui eu vou colocar 8 milímetros também e vou pedir para modificar. Então acabou alterando também a nervura lá de baixo. Agora eu vou estar alterando a espessura da nervura aqui da nossa viga, que fica exatamente aqui nervura da viga. Vou colocar aqui 8 milímetros e vou pedir para modificar. Bacana? Automaticamente essa ligação ela já reconhece o perfil que você usou aqui em cima e acaba colocando aqui a nossa mísula, né, que é esse perfil aqui embaixo, o mesmo perfil que nós usamos aqui em cima. Tá bacana? Então, nós configuramos aqui as espessuras da nossa chapa e aqui nas nervuras nós temos aqui o tipo de recorte dela aqui de canto, certo? Se você quiser alterar esse recorte, basta você alterar aqui esse tipo, então, aqui está como chanfro reto, vou colocar como raio. E um raio aqui de 15 milímetros e pedir para modificar. Vamos ver. Foi alterado aqui então em todas as nervuras. Vamos dar uma rotacionada. E agora eu vou estar configurando aqui a nossa coluna. Tá? Para a gente alterar essa nossa coluna, nós vamos alterar essa opção aqui. Podemos observar que está cortando aqui o nosso perfil da coluna na mesma inclinação da tesoura. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar essa última opção aqui embaixo. Vou pedir para modificar, já vai ajustar aqui a nossa coluna, tá bacana? E aqui nós temos um probleminha, né? A nossa coluna, ela tem uma altura de 6 metros, então ela vem até esse ponto. E a nossa chapa, ela vai mais do que a altura aqui da nossa coluna. Então aqui na parte de baixo, do topo da nossa tesoura com o topo da nossa coluna, nós temos aqui essa variável letra A, tá? Onde nós vamos preencher com o A, que é igual, eu vou estar colocando aqui 65 milímetros. Vou pedir para modificar. A nossa coluna, o perfil dela então vai aumentar esses 65 milímetros aqui referente ao topo da nossa tesoura, tá bacana? Então, agora nós vamos configurar em questão de parafusos aqui da nossa mísula, certo? Então vamos lá para a aba de parafusos. O parafuso que nós vamos estar utilizando vai ser um diâmetro de 3/4, que é de 19,05. O tipo de parafuso A325N e a tolerância para ficar com um diâmetro de 21 milímetros, nós vamos colocar 1,95 de tolerância, certo? Vamos pedir para modificar, os nossos parafusos já vão aparecer. E agora nós vamos configurar o posicionamento aqui desses parafusos, tá? Nós vamos ter o parafuso que vai ficar aqui em cima da nossa tesoura, tá? Então nós vamos ter essas configurações aqui. Então no sentido horizontal aqui da nossa ligação, tá? Que é de parafuso para parafuso, nós vamos colocar aqui 2 parafusos com a distância entre eles de 90 milímetros. Vamos pedir aqui para modificar. Já vai alterar, alterou pouca coisa ali. E agora nesse sentido vertical, do parafuso até o topo da chapa nós vamos ter 30 milímetros. E aqui nesse meio, entre o perfil principal da nossa tesoura, nós vamos ter aqui 4 parafusos com a distância entre eles. Primeiro, 70 milímetros entre os 2 primeiros parafusos. Entre o segundo e o terceiro parafuso vai ser 185 milímetros. Eu dou um espaço, tá? E do terceiro parafuso para o quarto parafuso vão ter 70 milímetros novamente. Vamos até pedir aqui para modificar. Já alterou ali as distâncias. E aqui embaixo, que vai ficar na parte da mísula, nós vamos ter 2 parafusos com a distância entre eles de 90 milímetros. E o último parafuso até a borda da chapa, nós vamos colocar 30 milímetros também. Então, vamos pedir aqui para modificar. Vamos ver como é que vai estar ficando. E aqui o nosso primeiro parafuso, igual eu falei com vocês, eu quero que ele fique 30 milímetros acima aqui da nossa tesoura. E como que a gente vai configurar? Aqui a nossa configuração do primeiro parafuso com o topo de viga da nossa tesoura. Aqui nós temos essa distância, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 100 milímetros. Então, se eu colocar 100, o nosso parafuso vai ficar afastado para baixo, igual mostra aqui na imagem,
100 milímetros do topo. Então, se eu for diminuindo esse valor, o parafuso vai se aproximando do topo da nossa tesoura, certo? Então, se eu chegar a colocar 0, ele vai ficar faceado. E se eu colocar valor negativo, por exemplo, menos 30 milímetros, que é a distância que eu quero e pedir para modificar, o nosso parafuso vai ficar acima 30 milímetros, certo? Só que a nossa chapa não acompanhou aqui os nossos parafusos. Então, já que nós configuramos essa chapa aqui na aba Parâmetros, com a espessura e a largura, nós podemos preencher também o comprimento dessa chapa. E o comprimento, pelos meus estudos, é de 645 milímetros, tá? Vamos pedir aqui para modificar. A nossa chapa aumentou o comprimento, porém a nossa chapa não subiu. Então, lá na aba Imagem, nós temos aqui essa observação que do topo aqui da nossa tesoura ao topo da chapa, nós podemos preencher com o valor aqui que eu quero de 60 milímetros. E por que 60 milímetros? Do topo da tesoura até o parafuso tem 30 e do parafuso até a borda da chapa tem mais 30 milímetros, certo? Então, a nossa ligação já está praticamente que toda configurada. Vamos ver como é que está ficando? Nós não preenchemos aqui em questão de comprimento da nossa mísula. Então, lá na aba Engastes, nós vamos ter a configuração aqui desse nosso perfil, tá? Então, nós temos aqui embaixo essas variáveis, tá? L4, L3 e etc. E nós vamos estar utilizando como referência, por exemplo, aqui o L3 e o H2 para definir aqui a nossa mísula, tá? Então, aqui em parâmetros do engaste, nós vamos colocar aqui o L3 e aqui de baixo nós vamos colocar o H2, tá? Aqui no L3 vai ter um comprimento de 1.200 milímetros referente ao eixo aqui da nossa coluna, então aqui 1.200, e a altura aqui da nossa mísula vai ter 250 milímetros. Vamos pedir para modificar e vamos ver se vai ficar legal aqui a nossa ligação com os parafusos, para ver se não vai dar interferência com nada, tá? Então aqui está configurado a nossa ligação, só aqui na aba Parâmetros eu acabei não preenchendo aqui o material e o nome desses objetos que nós usamos, certo? Por exemplo, aqui os perfis com chapa vai ser o material A36, então A36 copiar e colar onde que nós preenchemos aqui com os valores, tá? Nome chapa, vou copiar e colar aqui para os outros itens também. Tudo certo, então a nossa ligação está configurada. Então vou salvar essa ligação aqui em cima como TJ coluna com tesoura. Clicar aqui em salvar como salvar e vou clicar aqui no botão OK para que essa ligação já fique configurada, tá? Então vou selecionar essa nossa ligação aqui, perfil principal e perfil secundário, e já vai vir toda configurada. Bacana? Então, para finalizar, nós vamos fazer a ligação aqui em cima da cumieira, e a ligação que nós vamos estar utilizando também vai ser uma ligação de engaste, porém aqui no topo, que é a ligação número 106. Então vamos selecionar essa ligação, perfil principal e secundário, aqui a ordem já não tem diferença, tá? Botão ESC para cancelar os comandos, tá? Vou clicar duas vezes aqui nessa ligação e vamos começar a customizar, tá? Aqui do topo da nossa tesoura até o topo da chapa, aqui vou estar deixando 10 milímetros, e aqui embaixo da mesma forma 10 milímetros. O comprimento da nossa mísula, que é esse comprimento aqui, vai ser de 600 milímetros aqui para cada lado. Vou pedir aqui já para modificar. Bacana. Peças. Chapa final, que seria aqui as nossas chapas. As chapas aqui eu vou estar utilizando chapa de 8 milímetros, o material A36 e o nome chapa. Aqui nós temos os perfis aqui da nossa mísula. Nós temos a alma e a mesa. A alma e abas, tá? É a mesma coisa de mesa. E aqui nós temos o perfil do engaste. Se você quiser deixar como composição de chapa, com solda aqui, você pode estar preenchendo aqui a espessura do perfil dessa chapa aqui, da alma, e da aba também você pode estar preenchendo aqui. Agora, se você quiser colocar esse perfil igual ao perfil da tesoura, basta você clicar aqui então duas vezes na tesoura. Vou puxar aqui, vou copiar esse perfil que nós usamos aqui para tesoura, Ctrl C, e vou colar aqui no perfil do engaste. Copiei aqui, a nossa ligação foi desmarcada, certo? Então vou selecionar a nossa ligação aqui novamente, coloquei aqui um W250 e o material desse perfil, vamos clicar aqui nesses três pontinhos, maximizar aqui a aba aço e vamos pesquisar aqui pelo perfil A572 grau 50, tá? Passei aqui. A572 grau 50. Vou clicar aqui duas vezes, vai ser preenchido aqui
e o nome desse perfil eu vou colocar como nome de viga, tá? Então, vou pedir aqui para modificar com essas configurações e agora nós vamos lá para a aba parafuso, tá? O parafuso também vai ser um parafuso de 3/4 A325N, 1,95 milímetros de tolerância para poder ficar com diâmetro de 21, certo? Então, agora nós temos que personalizar o posicionamento dos nossos parafusos aqui, tá? No sentido aqui vertical, tá? Eu vou colocar aqui 80 milímetros do topo da chapa até o nosso primeiro parafuso, 80, e vou pedir para modificar, tá? Nós vamos ter 3 parafusos nesse sentido vertical, 3 parafusos. E a distância entre eles vai começar com 130, do primeiro para o segundo, espaço, e do segundo para o terceiro, 150 milímetros. Eu vou pedir então para modificar. Já ficou legal aqui o posicionamento dos nossos parafusos. Agora só no outro sentido horizontal. Então aqui no sentido horizontal vão ser 2 parafusos com a distância entre eles de 80 milímetros. Vamos pedir aqui para modificar? Bacana. Vamos dar um zoom aqui em cima, tá? Aqui a gente pode alterar a largura aqui da nossa chapa. Por exemplo, nós temos aqui o nosso perfil, letra F, daqui até aqui. E vou clicar aqui para soltar a dimensão. 146 milímetros de largura do perfil. Então lá na aba peças, com a nossa ligação ainda selecionada, nós temos aqui a nossa chapa principal e a largura dela eu vou estar deixando então com 150 milímetros. Vamos pedir para modificar? Bacana. Vamos dar uma rotacionada para ver como é que está ficando. Aqui tudo certo. E aqui nós vamos então salvar essa ligação como TJ, tesoura com tesoura. Clicar aqui em salvar como, salvar e clicar aqui no botão OK. Bacana? Selecionei minha vista, botão direito, vou pedir para redesenhar a vista para poder sumir com os itens aqui que eu não quero, tá? Lembrando, nós temos aqui planos de corte, eu posso clicar aqui 2 vezes no fundo da vista, aqui no botão visualizar e aqui eu defino os elementos que eu quero exibir ou não nas nossas vistas, tá? Essa configuração é de vista para vista. Se eu abrir a vista 3D, essa configuração vai estar diferente de lá. Então aqui está pedindo para exibir exatamente esses itens que estão marcados, por exemplo, aqui os cortes e material adicionado e acessórios, que são esses nossos planos de cortes, bacana? Então se eu desmarcar aqui, por exemplo, e pedir para modificar, vai desaparecer aqui então esses elementos, tá certo? Então nós estamos aqui com a elevação do eixo 1, não, nós estamos com a planta, né? A vista 3D, Ctrl I. Nós estamos com a vista aberta 3D, a eixo 1 está aqui, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vou pedir para redesenhar a vista. Tudo que nós fizemos aqui foram ligações de componentes. Então, agora eu vou fazer a cópia desses pórticos para os outros eixos aqui do nosso plano, tá? Para isso, eu não preciso selecionar todos os itens, porque nós fizemos ligações de componentes, não foram feitas ligações manuais. Para isso, então, basta a gente selecionar os perfis principais com Ctrl pressionado. Selecionei esses 4 perfis. Nós podemos fazer uma cópia dela. Na verdade, uma não, né? Nós podemos fazer 5 cópias dela no sentido aqui de Y positivo, tá? Então, Ctrl P aqui na minha estrutura para facilitar aqui na visualização do CS. Nós vamos fazer uma cópia desses objetos aqui, então, no sentido de Y. Então, com eles selecionados, botão direito, fazer uma cópia especial linear, tá? Nós vamos fazer 5 cópias no sentido de Y positivo, tá? Que é o indicado na seta, com a distância entre eles de 4.500 milímetros, que é a distância aqui de eixo para eixo. Então, vou pedir para copiar. Finalizar essa janela. Vamos despoluir um pouco essa visualização. Vou clicar na minha vista, botão direito e pedir para redesenhar aqui minha vista. Então, bacana, pessoal. Essa aula finaliza por aqui. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!